Vou apresentar o nosso convidado de hoje, que tem uma história muito bacana. Ele faz. Olha que bacana, Mackenzie. Ele é baiano, lá de Salvador. Começou sua história profissional aos 14 anos. Foi cobrador de ônibus, músico e também Uber, né? Foi motorista de aplicativo. E a virada na vida, Tutinha, aconteceu durante uma viagem. Como motorista de aplicativo, ele conheceu um passageiro. Batendo papo, o cara incentivou o empreendedorismo no mundo da construção civil, junto da sua esposa, que inclusive está conosco aqui hoje no estúdio. Tirou sua empresa do papel e deu início ao grupo WM. Seja muito bem-vindo, Wendel Miranda. Peço aplausos aqui no... Você realmente... falou exatamente o que aconteceu. É isso aí, Wendel? Exatamente isso. A minha história começou dessa mesma forma, de uma crise é uma oportunidade de crescimento. E a gente escolhe ou se encolher, entrar na caverna, ou escolhe realmente olhar de uma forma otimista. Mas como é difícil você, numa crise, olhar de forma otimista? Porque ao momento que você está abalado, você está sofrido, ninguém acredita em você, você está desacreditado por todos, você está devendo, você está fazendo tudo. Então, eu vi naquele boom da indústria petróleo e gás, veio a Lava Jato, pum, acabou todos os empregos, meu chefe desempregado, o chefe do meu chefe desempregado, todos os empregos que tinha foram para a China, e a partir disso eu falei, ferrou, casei, adquiri bens e agora eu não tenho mais nada, e agora? E aí eu sentado na sala, apareceu lá o Uber, cara, eu tô com um carro aqui, acho que vai ser isso aí. Pagar boleto. Só queria o seguinte, pagar conta de água, luz, telefone e comida, o resto eu me viro. Honra, só queria honra. Porque você não tem o dinheiro para poder pagar o básico, aí isso é tirar do direito de você ter hombridade. Sim. E aí, a partir disso, eu comecei a minha viagem, só que eu saí com um propósito. Eu falei, cara, com todo respeito, isso aqui é uma oportunidade que eu tô tendo aqui de poder transitar e conduzir pessoas, mas eu vou fazer isso aqui algo transitório. Eu botei um currículo e o folder da empresa que eu queria o seguinte, eu quero 2 possibilidades, vai acontecer uma. E aí aconteceu, que eu contei a minha história rapidamente, cara, Eli, o nome dele, eu lembro até hoje, ele falou assim, cara, seguinte, eu tenho um prédio aqui, tô construindo, faça orçamento pra mim. Fui lá, fiz orçamento, ganhei o primeiro, ganhei o segundo, com 2 meses já não rodava mais Uber, porque eu já tinha contratado pessoas, e aí, a partir disso, hoje tá 200 funcionários, aí atendendo vários aeroportos, portos. Mas como é que foi? Você já tinha a empresa? Não. Ou você... Cara, Porque você o já tinha DNA, experiência na área, né? já tinha experiência na área, mas o DNA de empreender, eu sempre soube que eu ia liderar. Eu sempre soube que eu tinha esse tino. Eu costumo falar que o cara que nasceu pra empreender, se você colocar ele pra poder fazer qualquer coisa que seja liderar, ele vai se dar bem. Se ele for... Cara, eu vou abrir um açougue, vou abrir uma funerária. Se ele tiver os pilares para poder liderar algo, para poder empreender, para poder ter a direção de que faz algo prosperar, dá certo. Então, eu não tinha o DNA da construção civil, mas eu tinha o DNA de fazer, de não ter medo, de fazer desculpa não resolve, eu vou para cima, eu vou resolver. Então, esses são os pilares fundamentais. É legal, né, Mackenzie? A gente conversa aqui, às vezes a gente fala que um gestor, né, um administrador, ele tem capacidade para conseguir gerir negócios em diferentes segmentos. Você concorda com... Waldinei falava o seguinte, contrate o sorriso e treine a técnica. Então, quando a gente contrata alguém que tem vontade de fazer... E hoje eu falo isso nos dias a dia nas empresas, assim, a gente tem que contratar as pessoas... não pelo que elas sabem, mas pela sua capacidade de aprender. Quando a gente traz alguém para perto que está aberto a aprender, a gente consegue desenvolver. E é isso que o Wendel está falando com a gente aqui, que ele tinha muita vontade de fazer e ele substituiu qualquer tipo de deficiência, necessidade que ele tinha com essa vontade de executar. Isso é muito legal, é muito bacana, mas também é importante. Liderar é importante, mas também é importante dizer para as pessoas que mais do que não desistir, é poder estar abertas a aprender e a corrigir. Um ponto que você falou aqui que me chamou muita atenção é que depois que você conquistou o seu primeiro projeto, você já trouxe outras pessoas e você foi crescendo, você foi trazendo para perto de você pessoas complementares no teu dia a dia. Isso é muito legal, cara. Parabéns. Sozinho a gente não consegue nada. A vida é sobreviver em unidade. Então a gente precisa de pessoas, né? Então, a partir do momento que eu consegui me erguer, automaticamente eu tenho que trazer pessoas para poder
eu conduzi e me conduzir também, porque eu preciso de conselheiros. Tem pessoas hoje que eu contratei como estagiário, que tem fazer 10 anos na empresa, que hoje é engenheiro civil, se formou, então tem uma história, um legado criado de algo que começou no Uber. E qual a primeira grande dificuldade que você encontrou no teu dia a dia? Assim, o que você encontrou assim, cara, peguei meu projeto, qual foi assim? Porque eu entendo que quando a gente conta uma história, ainda mais quando é uma história pública assim, a gente tem sempre que contar as partes legais e a gente também, o cérebro humano, esquece das coisas ruins, mas eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu que você falou assim, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Uma das coisas que eu tive muita dificuldade, quando eu estava criando a empresa, que eu estava passando por dificuldades financeiras, de apoio de bancos, instituições, para poder alavancar o negócio, eu queria entender se aquela dificuldade ela era pertinente ao momento da empresa. E eu não conseguia ninguém para poder me dar um conselho. Senhor Wendel, cara, continue. Faça o que você está fazendo. E hoje, a prova de que eu fiz uma aliança lá atrás foi, eu falei assim, cara, se eu conseguir me estabelecer como empresário, eu vou ser essa pessoa que eu não encontrei. Porque eu procurei uma voz, eu não queria que alguém me desse de mão beijada um contrato. Eu só queria que alguém me desse a orientação de como eu passar pelo aquele processo, dificuldade, porque às vezes chega um momento que você quer desistir. É prático. O ser humano, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente quer desistir diante dos desafios. E eu, por muitas vezes, achava que aquele problema era muito maior do que eu poderia suportar e queria desistir. E eu não encontrei uma pessoa para dar um suporte. E eu ganhei força através disso e fiz uma promessa. Eu falei, cara, se eu conseguir me estabelecer, eu vou ser essa pessoa. Então, assim, se eu não conseguir, eu sei que tem pessoas assim. Eu não encontrei. Então, que eu seja um. Que bom que você tá aqui com a gente, cara, que esse é o propósito do SOS Empreendedor, né? Compartilhar conhecimento. Hoje você vai fazer valer essa promessa. Definitivamente. Vamos usar esse conhecimento todo aí. Então, mas sua parada, você também trabalhou com música. Trabalhei. Eu sou multifaceta, cara. Músico, estudo de psicologia. Eu também gosto muito de psicologia. Empresário, tenho vários contratos. Minha esposa também tem um ramo de moda, também administra o ramo de moda dela também. E o ramo da música, eu toquei em várias bandas, inclusive El Chan, toquei em bandas... Qual é o Chan? Bacana, cara. Eu toquei em bandas de pagode lá famosas no mercado baiano, Pagodarte, sei lá, 4. Então eu fiz um métierzinho, digamos assim, como a gente fala lá em Salvador, né? Eu toquei em várias bandas de renome lá. Bom Balanço. O que você aprendeu com a música que você pode usar hoje em dia nos seus mundos e Cara, uma coisa que me marcou muito. A música me ensinou a estar em vários lugares. Tava em Sergipe, daqui a pouco tava em Porto Seguro, daqui a pouco já tava em Espírito Santo. E com isso, eu pude entender cada contrato que eu assumo, eu vou lá. Uruguaiana, Bagé, Rio Grande do Sul, Petrolina, eu sinto a energia do lugar, eu coloco, sabe, o DNA daquilo que eu criei e volto, coloco o engenheiro. Muitas vezes não é nem necessário. Mas por que a gente perde essa sensibilidade de voltar ao original? Porque se eu tivesse 2, 3 funcionários, eu faria isso porque minha capacidade era pequena. Mas hoje que eu não posso ir, eu vou. Então eu estou aqui, mas eu me vejo no aeroporto, me vejo em lugares, às vezes em obras, eu estou construindo prédios aqui em São Paulo, eu vou estar no prédio tranquilamente. Então por quê? Porque a música me trouxe essa necessidade, essa possibilidade de entender que eu posso transitar, estar em vários lugares e ser prazeroso. Eu fazia música com prazer.